Lucas 2, 21 a 40, preciosa palavra de Deus, e nós vamos entrelaçar a voz e o coração para honrar a Deus com a leitura atenta, devota, sincera, humilde, desejosa, ardente da sua santa e bendita palavra. Leia comigo. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo o macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram à Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O povo de Deus diz: amém. Você pode se sentar, cor primícias à vontade para o seu precioso ensaio. Com 8 dias de nascido, como disse o texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus foi circuncidado. Embora este episódio esteja contido em somente um versículo, que é o versículo 21, e os episódios seguintes, de versículo 22 a 40, aconteceram ainda outros 30 e tantos dias depois, porque foi a consagração, a apresentação do menino no templo. Então nós temos 2 episódios aqui, isso apenas para esclarecer a linha temporal. Não aconteceu tudo isso aqui no mesmo dia. Agora vamos aos fatos. Aos 8 dias de vida, o nosso Salvador foi circuncidado. O que isso significa? Poderíamos pensar que era só um hábito religioso, uma tradição estabelecida à força da lei, mas a Bíblia nos dá algo mais, especialmente quando o apóstolo Paulo discorre extensamente sobre o significado e as exigências da circuncisão para aquela pessoa, para aquele homem circuncidado, na carta aos Gálatas.
A circuncisão não é um ritual religioso. É a mesma coisa que assinar um contrato com Deus. É submeter-se. Quando o Senhor Jesus foi circuncidado, Ele estava se atrelando, se vinculando àquela antiga aliança, lá de Gênesis capítulo 17, quando Deus ordenou a Abraão que os seus descendentes homens todos fossem circuncidados aos 8 dias de vida. A aliança mosaica, a lei de Moisés, ela é um desdobramento dessa aliança primeira de Abraão. Então, consequentemente, Jesus Cristo estava se colocando debaixo da lei, estava sendo posto debaixo da lei. Isto é o fato que nós precisamos apreciar na circuncisão do nosso Salvador. Ele foi colocado debaixo da lei. Consulte o que Paulo escreveu aos Gálatas nesse trecho, e depois nós vamos voltar a essa epístola mais adiante. Primeiro vamos ler capítulo 4, que já foi lido aqui outras quartas-feiras nesta caminhada sobre Jesus. Capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, e agora nós queremos frisar a expressão final do versículo 4, nascido sob a lei, ou debaixo da lei. Gálatas 4:4. O Senhor Jesus, pela circuncisão, foi vinculado a esta aliança da lei com todas as suas exigências. A circuncisão era tão grave, você sabe disso, que aquele que negligenciasse a circuncisão deveria ser considerado um expulso do povo. A circuncisão era algo tão indispensável na relação entre Israel e Deus, que Moisés, que tinha falhado em circuncidar os seus próprios filhos, quando estava morando nas tendas do seu sogro, bem, o texto sagrado diz que Deus encontrou com Moisés, está em Êxodo capítulo 4, com todo o rigor da sua ira, e o texto diz, o Senhor queria matá-lo. Então Zípora circuncidou o menino, satisfez a exigência da lei, apaziguou aquilo que era a demanda justa da parte de Deus. Este era o grau elevado de importância da circuncisão. Nós pensaríamos que Jesus não precisaria ser circuncidado. Talvez algum outro, mas Jesus, o próprio Filho de Deus. Quero insistir com vocês hoje que este ato que está aqui registrado em Lucas 2:21 não foi algo meramente religioso ou meramente cultural. Tem um profundo significado espiritual. O Senhor Jesus foi colocado debaixo da lei. Lá na carta aos Gálatas, faço nova referência, o apóstolo Paulo diz, porque tinha um bando de gente querendo ensinar que a circuncisão era parte essencial da salvação. Aí ele diz, vocês querem ser circuncidados? Guardem também o restante da lei. Guardem toda a lei, porque está escrito, maldito todo aquele que não cumprir toda a lei. Irmãos queridos, qualquer um de nós conseguiria cumprir toda a lei? Eu conseguiria, você conseguiria cumprir toda a lei? Você sabe disso que não. E você sabe também, até porque eu já frisei isso aqui muitas vezes, não pense a lei como uma escadinha que você sobe pela obediência ou desce pela desobediência. Então você está lá a 15 degraus de altura pela sua disciplina, pelo seu esforço, pelo seu caráter, pela sua genética, pela sua educação privilegiada, por ser uma pessoa tão especial, tão reta, tão correta, tão boa você está a essa altura. Mas se você pecar, então você desce 1 ou 2 ou 3 degraus, mas aí você se esforça, se arrepende, se corrige, se disciplina mais, e aí você volta a subir mais alguns degraus. Não pense na lei dessa forma. Pense na lei como você, pendurado por uma corrente, sobre a boca do inferno, e a sua transgressão é o elo da corrente que se quebra e você cai. O Senhor Jesus, ao ser circuncidado, se colocou debaixo de todas as exigências da lei. E louvado seja o nome de Deus, Ele cumpriu todas as exigências da lei por nós. Amém? Você precisa se apropriar dessa verdade. Eu vi aqui que tem uma meia dúzia de crentes agradecidos porque Jesus obedeceu por você. Os outros deveriam estar tão gratos também. Ele obedeceu por nós para que nós
não tivéssemos de sofrer a pena, porque isso seria impossível para nós. Ele cumpriu em nosso favor, Ele obedeceu. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim, o que Ele disse, quem sabe? Não vim revogar, vim cumprir. E Ele cumpriu. Como nós sabemos que Ele cumpriu? De muitas formas. Sabe qual é a principal forma como eu sei que o Senhor Jesus nunca transgrediu contra Deus? Você sabe? Porque Ele ressuscitou. Todo mundo que morre e permanece morto é por causa da sua desobediência. Mas quando Ele morreu, ainda que sobrecarregado dos nossos pecados, Ele não tinha nenhum pecado dele próprio. Nenhum. Então Ele foi ressuscitado, porque não era justo que Ele morresse. Por isso o apóstolo Paulo, Romanos 1,4, diz que Ele foi confirmado Filho de Deus pelo Espírito Santo, pela ressurreição. E por isso, em 1 Timóteo 3,16, que eu preguei domingo passado, rapidamente à noite, diz: aquele que foi manifestado na carne foi justificado do Espírito. O testemunho do Espírito Santo é que o Senhor Jesus nunca transgrediu. Agora, sabe o que aconteceria com você ou comigo, se você nunca tivesse pecado na sua vida, ou se eu nunca tivesse pecado na minha vida? Sabe o que aconteceria com você ou comigo? É que em vez de devedor, em vez de dever a Deus, você teria direitos junto a Deus. Sabia disso? A aliança de Abraão foi: dar-te-ei essa terra. Está se referindo àquela propriedade geográfica, aqueles quilômetros quadrados lá, que hoje são chamam região da Palestina, aquele pedacinho do mundo ali. Foi dado por Deus. Não foi essa a aliança de Deus que Ele ia dar aquilo para Abraão? Foi isso que Deus jurou, sim ou não? Era metáfora, era linguagem figurada, era poesia ou era algo literal? Literal. A gente nunca precisa interpretar a Bíblia metaforicamente, quando o sentido literal faz perfeito sentido. Guarde essa frase, porque a gente vai voltar a ela muitas vezes. Aquele pedaço de terra era direito de quem tivesse acesso à aliança. Só que Israel pecou. Israel pecou e pecou de novo, e Deus tirou eles de lá. E a nação foi desfeita e nunca foi reconstruída. Nem essa nação que existe hoje é a reconstrução daquela antiga, não confunda as coisas. Mas Jesus tem direito, não tem? Porque Ele nunca pecou, aquela terra, Ele tem direito a ela. Uma quarta-feira mais para frente a gente vai voltar a isso. Segunda coisa: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele cumpriu todas as exigências, então Ele tem direito a isso da parte de Deus. Ele, Jesus, pode exigir isso de Deus. E não somente Ele pode exigir, sequer é preciso, Deus dá isso a Ele. Então aquele que maldiz o nome de Jesus é maldito por Deus, e aquele que bendiz o nome de Jesus é abençoado por Deus. Por isso o apóstolo Paulo é tão categórico quando diz que Deus nos tem dado todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Se você bendiz o nome de Jesus, como você o faz? Eu te digo, como você bendiz o nome de Jesus? Quando você o ama, quando você o louva, quando você ora a Ele, quando você ora em nome dEle, quando você honra o nome dEle, você está bendizendo o nome dEle, e Deus atrelou algo, Deus fez um juramento inquebrável: abençoarei os que te abençoarem. Se você bendiz a Cristo, você será abençoado por Deus. O oposto também é verdade. E em terceiro lugar, terceiro item da promessa que Deus fez a Abraão. Nós poderíamos ir longe nesse assunto aqui, eu estou pegando só os 3 itens da promessa que Deus fez a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Cristo cumpriu a lei, isso é direito dele, e qualquer pessoa que vai até Ele, atendendo às suas exigências, que são arrependimento e fé, encontrará nele bênção. Há muito o que dizer nesse assunto. Eu não tenho muito tempo hoje. Eu tenho muito o que dizer e não tenho muito tempo para dizer. Cristo, pela sua obediência, conquistou as bênçãos que Ele generosamente dá para nós. Uma cena do Antigo Testamento. Houve uma batalha na vida do rei Davi, em que aparentemente era uma batalha menor. Então ele levou de todos os seus homens um contingente selecionado, menos homens do que levaria o plantel inteiro. Os homens foram exitosos na sua batalha, e apesar de a batalha não ter sido uma batalha muito difícil, conquistaram um grande espólio.
O espólio, para não deixar margem para dúvida, era aquilo que você tomava quando você tomava uma nação. Algumas vezes Deus baniu o espólio, Deus mandou queimar o espólio, Deus mandou destruir o espólio. Outras vezes, Deus permitiu o espólio ser recebido. Quando voltaram, esse é o ponto. Quando voltaram Davi e os seus homens, eles queriam dividir o espólio entre eles, mas Davi disse que não. Queriam dividir inclusive com aqueles que não lutaram. Aqueles homens aceitaram e assim se fez. Esse é um episódio histórico do Antigo Testamento, porém de profundo significado no seu paralelo espiritual. Jesus conquistou todas as bênçãos. Jesus venceu o inferno, eu não. O inferno me venceu. Jesus venceu o inferno. Jesus venceu Satanás, eu não, Satanás me venceu. Mas Jesus venceu Satanás. Jesus venceu a morte, eu não. Eu ainda não morri, mas a morte já me venceu. A única possibilidade que eu tenho de não morrer é se a trombeta soar durante o meu tempo de vida. Do contrário, esteja seguro disso, que um dia você vai vir aqui para fazer o culto em memória do pastor Hugo. Eu não venci a morte, ele venceu. Estas são vitórias dele. Eu não tenho direito ao espólio, mas ele, como o seu ancestral generoso, divide o espólio que ele conquistou com aqueles que não lutaram. É isto que a obediência de Cristo significa. Ela significa também a grandeza de Jesus. Já aconteceu de você conhecer uma pessoa, seja ela quem for, e no começo do convívio você considera uma pessoa tão admirável, com qualidades tão notáveis, mas acontece nesse relacionamento o que acontece em todos os relacionamentos. Inevitável e invariavelmente, você vai se decepcionar, você vai encontrar os defeitos, você vai esbarrar nas mazelas e, surpresa, surpresa, a outra pessoa também vai encontrar os seus, viu, amigo? Agora sejamos muito francos aqui uns com os outros, uma vez que estamos entre amigos e irmãos. Quantas dessas decepções não são apenas diferenças entre mim e você, mas pecados? Saiba que Jesus é o homem que nunca, jamais decepciona os seus admiradores, porque ele não tem nenhum pecado, nenhum defeito, nenhuma imperfeição, nenhuma. Eu já te decepcionei ou te decepcionarei. Não crie expectativas quanto a mim. Mas o Senhor Jesus nunca nos decepcionará. E isso deve multiplicar o nosso amor por Ele. E deve multiplicar o nosso louvor. Veja como nós somos às vezes tão contraditórios, porque nós muitas vezes não economizamos elogios às pessoas, muitas vezes não. Muitas vezes nós esbanjamos, verborreicamente, isto é, uma enxurrada de palavras. Que pobreza, porém, que contraste de pobreza no louvor do Senhor. Não, irmão, Ele é perfeito. Ele é perfeitamente amável, Ele é perfeitamente admirável e repleto de qualidades que devem extrair de nós a adoração mais sincera e ardente, e todo o melhor de adoração que a gente puder oferecer a Ele, ainda é diminuta, em contraste com tudo aquilo que Ele é digno de receber. Qual é a palavra-chave da adoração no Apocalipse? É o título digno. Digno é o Cordeiro de receber sabedoria e honra e glória e riquezas e poder. Digno é a palavra-chave. Digno, Ele é digno. Desde o instante do seu nascimento, quando Ele foi posto debaixo das exigências da lei pela circuncisão, e por toda a sua vida perfeita, o nosso maravilhoso Salvador nunca transgrediu. E com a sua obediência Ele conquistou glória, que Ele generosa e graciosamente não retém só para si, mas divide com os seus.
Uma vez eu espantei os meus ouvintes numa pregação, não foi aqui na Plenitude não, mas eu espantei os meus ouvintes numa pregação, quando eu disse assim, eu não sei se eu diria essa mesma frase de novo, porque ela é meio chocante mesmo. Quando eu disse para a congregação o seguinte: no céu não tem lugar para você. E as pessoas ficaram meio assustadas. Mas eu descobri que no céu não tem lugar para mim. Para Hugo? Não. Tem para Jesus. E Jesus me dá o lugar que é dele. O lugar é dele, não é meu. Ele me dá graciosamente, mas não é meu, é dele. Ele me dá graciosamente, mas não é meu. Entendeu o que eu quis dizer? Aplica-se igualmente. Eu falei que era assustadora a frase. E aplica-se igualmente a todas as muitas e maravilhosas bênçãos que Deus, na sua graça e na sua generosidade, nos tem dado. Última observação sobre a circuncisão de Jesus Cristo que chamou a minha atenção. Você tem na circuncisão um ritual, de sangue, com dor, com lágrimas. É uma criança de 8 dias. Haveria muito de interesse nesse assunto, mas como eu disse, eu quero tratar também da apresentação dele ainda hoje. Então eu preciso administrar o tempo. O que me chamou mais atenção ao meditar nesta passagem é que no ritual da circuncisão você tem algo que se repete na vida de Jesus Cristo, pelo menos uma outra vez. O encontro da lei divina com o sangue derramado. Não tem como circuncidar sem derramar sangue. Sangue foi derramado naquele dia. Considere isso uma figura do sangue que ele derramou no Getsêmani, do sangue que ele derramou sobre a Gabatá. A Gabatá era o espaço, uma pedra no pátio onde ele foi acorrentado para ser açoitado. Considere o sangue que ele derramou pela via chamada dolorosa. Considere o sangue que ele derramou sobre a cruz do Calvário. Bebezinho, ele já estava sangrando para cumprir a lei por nós. E sobre o Gólgota, quando ele verteu todo o seu sangue, ele estava cumprindo a lei por nós. Ele estava oferecendo um sacrifício conforme a exigência da lei, para que nos pudesse resgatar da punição da lei. 30 dias depois, 33 dias depois, para ser exato, passados os dias da purificação de Maria, ele foi levado ao templo, versículo 22, para o apresentarem ao Senhor. Esse ritual tinha 2 partes. A apresentação era exatamente isto, era passar. Então o sacerdote tomava a criança no braço e meio que passava a criança diante da porta do templo. Era algo simbólico, um gesto, mas que significava exatamente isso. Ó, Senhor, eis este menino aqui. Apresentava o menino ao Senhor. Claro, eles não tinham a ignorância de imaginar que Deus morava ali. Eles tinham perfeita consciência de que aquilo era um gesto. Mas esse gesto, eu queria que você se lembrasse. Nos dias de Moisés, Deus inicialmente tinha ordenado que o primogênito de toda a família fosse sacerdote. O primogênito de toda a família seria separado para o sacerdócio de Deus. Mas Deus mesmo fez uma substituição. Ele diz, em lugar dos primogênitos de todas as tribos, eu estou tomando a tribo de Levi para mim. Mas cada família, cada animal, ao ter o primeiro filhote era sacrificado sobre o altar. Era o direito, na lógica ali de suzerania e vassalagem, era o direito suzerano de Deus. O primeiro animal que nascesse de cada criatura e o primeiro filho que nascesse de cada família. Mas Deus permitiu um resgate. Então a tribo de Levi ficou no sacerdócio de Deus. E cada família
em substituição ou compensação do filho que não iria para o sacerdócio, pagava uma oferta. Segundo as suas posses, bem lembrado. Bem, Jesus Cristo é apresentado na Escritura Sagrada como um sacerdote. No entanto, um sacerdote, está lá na carta aos Hebreus, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Um sacerdote, você lembra de dizer isso? Segundo a ordem de Melquisedeque. E eu não me aventurarei tocar nesse assunto nesta quarta-feira. Não me aventurarei. Mas o fato de que ele foi substituído, compensado, de que ele foi apresentado e a compensação foi paga, serve inclusive para nos fazer compreender que sacerdote sim, mas não sacerdócio levítico. Sacerdócio superior, antecedente, segundo a ordem de Melquisedeque, como diz a carta aos Hebreus. Guarde essa no seu bolso, que daqui a algumas quartas-feiras a gente volta nela. Combinado? Obrigado. Duas reflexões sobre esse acontecimento. Se você imagina, aliás, a palavra templo, ela meio que evoca em nós uma ideia assim de um ambiente muito sacro, dignificado, reverente, auspicioso. O templo de Jerusalém seria extremamente decepcionante se você entrasse nele com essa imaginação. Imagine mais um mercado. Imagine mais uma praça pública com um mercado gigantesco, com todo o movimento e a transação e a passação de gente e os rituais se cumprindo e os animais gritando e aquela fumaça subindo e cheiro de sangue e grito de bicho. E gente entrando de todo lado, orando em voz alta nos pátios, comércio e por aí vai. Visualizou essa... Eu ia dizer muvuca. Essa movimentação. Pronto, ficou mais elegante. Os irmãos são muito elegantes, eu não posso falar assim de maneira despretensiosa aqui. Imaginou a movimentação? Isso era o dia a dia do templo de Jerusalém. Mas então naquele dia, no meio de todo aquele movimento, acontecem duas coisas que chamam muita atenção. Havia, podemos imaginar, especular, elucubrar, mas o texto nos dá essa margem para entender. Duas pessoas cuja presença no templo era constante e um tanto quanto chamativa. Eram duas pessoas já idosas, um homem chamado Simeão, por um lado, por outro uma mulher chamada Ana. E eram figuras notáveis do ambiente do templo. Esta Ana, porque já era uma mulher idosa. Veja que a construção das palavras, ela não nos dá assim muita compreensão, se ela tinha 84 anos de idade ou se ela tinha 84 anos de viuvez. Então, se ela tinha 84 anos de viuvez, então era 84, mais 7 anos que ela viveu com o marido, 91, mas suponhamos que como uma boa judia ela tinha casado com 14 anos, então ela tinha mais ou menos 105, 110 anos de idade. E a Bíblia Sagrada nos diz que, conquanto, não obstante a sua elevada idade, porque se não era 110, era 84, que não é tão pouco assim, principalmente naquele tempo. No entanto, não obstante a sua elevada idade, ela vivia no templo todos os dias em orações e jejuns. E o outro homem nos é apresentado também como um homem de idade avançada, embora não nos diga o número da sua idade, um homem chamado Simeão, e que estava no templo. E ele estava porque o Espírito Santo tinha revelado a ele que ele não morreria antes de ver a consolação de Israel. E agora já estava Simeão, velho, e à medida que a sua velhice aumentava, cada dia de vida aumentava a sua expectativa de finalmente ver o Filho de Deus. Afinal de contas, ele já estava idoso. Ele não podia imaginar que tinha tanto tempo de vida assim. Ele estava esperando ver. E quanto mais velho ele ficava, mais intensa ficava a sua expectativa de ver o Filho de Deus. Mas a característica que os traz mais em comum e mais relevante para nós é que a respeito de ambos é dito que eram pessoas cheias do Espírito Santo.
sobre Simeão. O Espírito Santo é aquele que nos leva a Jesus, sempre. Observe o que o texto sagrado diz. Pelo Espírito foi ao templo, quando os pais o trouxeram. No meio de toda aquela movimentação, eu não consigo imaginar, é impossível para mim imaginar que só um bebê foi apresentado naquele dia. É simplesmente impossível imaginar isso. Então, no meio de toda aquela movimentação, Simeão primeiro foi movido pelo Espírito Santo até o templo, e depois ele foi movido à identificação precisa, de que aquele menino era a consolação de Israel, a luz para iluminar as nações. E as palavras que ele usa são palavras muito, muito eloquentes. Lição: o Espírito Santo sempre nos leva a Jesus. Amém? O Espírito Santo sempre nos leva a Jesus. Nunca provém do Espírito Santo aquilo que nos afasta de Jesus, aquilo que contradiz a vontade de Jesus. O problema é que o nosso ouvido não está treinado para discernir a voz do Espírito Santo. Com quanta frequência nós confundimos os desejos do nosso próprio coração com a voz do Espírito Santo? Com quanta frequência nós confundimos os nossos oscilantes sentimentos com a voz do Espírito Santo? Com quanta frequência nós confundimos ideias, só essa palavra basta por hora, do homem com a voz do Espírito Santo. Então, Simeão não significa somente que o Espírito Santo nos atrai a Jesus, significa isso, mas significa também que nós podemos, com a graça de Deus, treinar nosso ouvido espiritual, isto é, o nosso coração, nossa alma, a discernir a verdadeira voz do Espírito Santo. Ora, não é tão difícil assim. Você não precisa se esforçar para reconhecer a voz da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Talvez certamente há alguém especial na sua vida que já faleceu, mas que se você apenas tocar na memória, você consegue se lembrar da voz dessa pessoa. Evidentemente sim. Vozes não são coisas tão difíceis assim de identificar ou de perceber quando há familiaridade, proximidade, convívio, convivência e comunhão. A razão por que falta-nos a habilidade para discernir a voz do Espírito Santo é porque o tempo que nós passamos com Ele é tempo deveras econômico. Se fosse abundante, nós identificaríamos a sua bendita voz. Quer conhecer familiarmente a voz do Espírito Santo? Comece a abrir a Bíblia e orar. Rapidinho. Vai poder aprender a separar a voz do Espírito Santo, que sempre te leva a Jesus. Agora observe o que Simeão, um homem cheio do Espírito Santo, disse quando ele pôs os olhos em Jesus. Ele tomou o menino no braço e ele disse palavras: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Que palavras são essas? Eu fui visitar um homem muito idoso no leito do qual Deus o chamou. E o que ele disse foi que já estava cansado dos anos.
A palavra de Simeão foi: podes despedir, Senhor, em paz o teu servo. Ele disse isso para Deus: Senhor, estou pronto para partir. Haverá cristão que tenha medo da morte? Haverá? Mas não devia haver. Mas não deveria haver. Porque a morte para você que é salvo, eu quero refrisar, eu quero ressaltar isso. A morte para quem é salvo é o motorista carrancudo que está dirigindo o ônibus que está te levando para o lugar maravilhoso. O motorista é mal encarado, mas o destino vale a pena. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, porque já os meus olhos viram a tua salvação. Veja isto, tudo isto ele identificou no bebê. Já os meus olhos viram a tua salvação, luz que enviaste para iluminar as nações e para a glória do teu povo de Israel. Essas palavras são palavras muito profundas, eu não me atrevo a tentar tratar delas hoje. Eu me atrevo a tentar tirar uma lição para nós. A pessoa cheia do Espírito Santo, que discerne a voz do Espírito Santo, que é levado, que é movido, atraído pelo Espírito Santo a Jesus Cristo, é o mesmo cristão, o mesmo pessoa cheia do Espírito Santo, que encontra em Jesus toda a sua suficiência e toda a sua satisfação. Ele pegou o menino no colo e disse: eu vi a tua salvação, eu vi a luz das nações, eu vi a glória de Israel, o Senhor pode me levar. Ele já não necessitava, nem desejava, nem ambicionava qualquer outra coisa neste mundo, porque ele tinha visto Jesus. Meditemos, meus amados e queridos irmãos, em duas verdades. A verdade de que Jesus Cristo é plenamente capaz de nos satisfazer, amém? E a verdade de que nós não usufruímos plenamente a plena satisfação que Ele nos pode dar. Se usufruíramos, não seríamos tão ambiciosos, não sentiríamos. Eu tenho um amigo que faz a distinção entre carência e querência, entre aquilo que a gente está sentindo falta e aquilo que não está fazendo falta, a gente que está querendo. Se nós usufruíssemos da plenitude dessa plenitude, então nós não sentiríamos e não seríamos movidos por ímpetos, em coisas pequenas ou grandes, a empenhar toda a nossa vida na busca de coisas terrenas, que são necessariamente passageiras. E, no entanto, falemos francamente, eu disse que nós estamos aqui entre amigos, então nós podemos ser muito transparentes. Nós gastamos uma porção desproporcional da nossa energia, do nosso tempo, dos nossos pensamentos, do nosso amor, empenhando isso em coisas das quais nós em breve nos despediremos, inquietos, procurando coisas, muitas das quais não precisamos obter, outras muitas que não obteremos, apesar dos nossos muitos esforços, querendo satisfazer um padrão fundamentado em nosso ego e em nossa vaidade, quando temos o tudo, e aquilo que basta, e aquilo que satisfaz. Meditemos nessas duas verdades, a de que Jesus Cristo é a plena satisfação, ao mesmo tempo em que nós, que Deus nos ajude, não fruímos plena satisfação. Ana, eu gosto desse nome. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em idade, era viúva e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Pergunto-lhes, se Ana vivesse hoje, o que as pessoas pensariam dela se ela vivesse hoje? E eu dizer que é uma velha fanática.
Não é isso? Uma velha fanática. Aos olhos de Deus, Ana foi honrada. Não é uma velha fanática para Deus, não. Para Deus, viver em jejuns e orações não é ruim. Deus não avaliou isso aqui mal, não. Deus avaliou isso aqui bem. Razão pela qual ela foi honrada. Ela foi honrada. Ela tomou o menino, ela se alegrou, ela dava graças a Deus. E falava dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. A pessoa cheia do Espírito Santo é a pessoa que se alegra em Jesus. É a mesma coisa que nós falamos agora sobre Simeão, vista por um outro aspecto. A pessoa cheia do Espírito Santo é a pessoa que se alegra em Jesus. Jesus somente, o nome dele, a lembrança dele, a lembrança daquilo que ele fez por nós, a lembrança de todas as coisas que ele fez em nosso favor, do seu grande amor pelas nossas almas, é suficiente para alegrar o nosso coração, porque Pedro inclusive escreveu: a qual não havendo visto a mais, e no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Não é a histeria histriônica do povo que está pulando São João, não. Que aquilo ali é uma falsidade, travestida de felicidade, mascarada de alegria, que precisa se embebedar, se drogar, se prostituir. Não tem felicidade nenhuma ali, nada. E um crente não tem lugar ali, amém? Nada. O culto de quarta-feira é muito mais feliz. E o seu devocional, de 15 minutos, tem um conteúdo de alegria indescritível e gloriosa. Não equivale não, meu amigo. Se você disser que equivale, você está errado. Só terra. Só terra. Anula. Anula. Elimina. Não tem páreo. Pedro usa estas palavras: alegria indizível e gloriosa. Se uma pessoa quer ter alegria na vida, torne-se um crente em Cristo Jesus. Se uma pessoa quer ter felicidade na vida, venha segui-lo e servi-lo, porque vai encontrar alegria indizível e gloriosa. Talvez os ricos, os importantes sacerdotes do templo, Anás, Caifás e todos os seus, passavam por Ana, talvez eu imagino até com desprezo, porque eles eram incrédulos e ela era crente. Passava por ela com frieza, enquanto ela era uma verdadeira serva de Deus. Eles não receberam a alegria indizível e gloriosa, ela recebeu. Eles não receberam a alegria indizível e gloriosa, ela recebeu. Agora imagine a alegria que você sentirá, ó bendito Deus. A alegria que nós vamos sentir, irmão, tomando o nosso peito, no dia em que nós o virmos. Não havendo visto a mais, e não vendo agora, vos alegrais com alegria indizível e gloriosa. Suponha, se a alegria é indizível e gloriosa sem vê-lo, o que será a alegria que se apoderará de nós, ao ver o amado das nossas almas? Ana, pessoa cheia do Espírito Santo, é a pessoa que se alegra em Jesus e a pessoa que fala dele a todos. Amém? Está aí, se alegrava nele, dava graças a Deus e falava dele a todos. A pessoa cheia do Espírito Santo fala de Jesus a todos. E no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar.
e veio do céu o som como de um vento impetuoso, e encheu todo o lugar onde estavam assentados, e viram-se línguas como de fogo partidas, e pousava cada uma sobre cada um deles. Capítulo 2, versículo 4, Atos dos Apóstolos. E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar. A gente se distrai nas línguas, não é assunto hoje. E passaram a falar, versículo 11, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, você sabe? As grandezas de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo, fala. E fala o quê? Fala das grandezas de Deus. Está aí, ó, um bom espiridômetro. Um bom medidor do Espírito Santo na vida da pessoa. A pessoa fala de Deus. Fala de quê? Do Vasco. Eu fiz alguns rirem aqui, que bom. Mas não por isso. Por que eu fui falar isso, Jesus? Fala do trânsito. Com que frequência a gente chega nos lugares falando do trânsito? Fala da chuva, do calor. Tem um hino no Cantor Cristão, 421, Conversação Cristã. Sabeis falar de tudo que neste mundo há, mas não há só palavra de Deus que tudo dá. Falamos do mau tempo, do frio e do calor, bem melhor seria falar do Salvador. E o refrão diz, irmãos, irmãos, falemos do nosso Salvador, oremos ou cantemos e demos-lhe louvor. Quem é a pessoa cheia do Espírito Santo? Lemos isto em Simeão e Ana. É a pessoa que ouve a voz do Espírito Santo. Você só vai ouvir se você se tornar mais próximo dele. É a pessoa que é movida pelo Espírito Santo ao encontro de Jesus, à proximidade de Jesus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É a pessoa que para quem Jesus é tudo, como para Simeão Jesus é tudo. A pessoa cheia do Espírito Santo como Ana é a pessoa que se alegra em Jesus, que vive na presença de Deus em orações e jejuns. É a pessoa que fala de Jesus para todo mundo. Fala de Jesus para todo mundo. Pois bem, nossa, meu tempo estourou hoje. Deus quer que você seja circuncidado. Amém? Sim, Deus quer que você seja circuncidado, sim. No coração, e até a mulher pode receber a circuncisão no coração. A circuncisão da carne era só para os homens, a circuncisão do coração é para homens e mulheres. Sabe o que é a circuncisão no coração? O batismo no Espírito Santo. Quem aqui quer ser batizado no Espírito Santo? Eu já fui. No dia em que eu me converti, e a Bíblia diz que a pessoa é batizada no Espírito Santo no instante e ato da sua salvação. Amém? Essa pessoa não é a mesma coisa, mas é simultâneo. Essa pessoa é circuncidada no coração. Deus quer que nós participemos do Espírito, e nós participamos do Espírito ao participar da obra da salvação. Mas Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito. Deus dá o Espírito Santo. Sabia que Deus dá o Espírito Santo a todo crente? Cada crente tem a totalidade do Espírito Santo. Agora veja o seguinte, a pergunta não é quanto do Espírito Santo você tem. A pergunta é quanto de você o Espírito Santo tem. Batismo no Espírito Santo, Deus se dá todo a você. Plenitude do Espírito Santo, você se dá todo a Deus. A pergunta nunca é quanto do Espírito Santo você tem. É quanto de você o Espírito Santo tem. Eu estava ouvindo ontem as mensagens do pastor Raik no aniversário da igreja de novo. Mensagem boa a gente tem que ouvir muitas vezes para aprender. Aí ele disse na sua mensagem que todos os dias de manhã quando ele acorda, ele diz, eu vou da cama para o chão.
Ele se prostra e ora: Deus, que hoje eu seja um homem cheio do Espírito Santo. Eis algo para a gente pedir. Pai, obrigado por esse tempo na Tua palavra, na Tua presença, na companhia dos nossos irmãos. Tem misericórdia de nós, ó Deus, nas nossas limitações e dá-nos graça, Senhor, pois precisamos da Tua graça, para que cada um dos Teus servos aqui perante a Tua face possa viver uma vida de plenitude do Espírito Santo. Plenitude, Deus, é o nome da nossa igreja, veja isso. Que a gente possa viver à altura desse nome, Deus, vivendo vidas cheias do Espírito Santo. Dá-nos, Pai Santo, reter as lições da Tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, nossa reunião de oração daqui a pouco. Abençoa os irmãos que estão acompanhando o culto pela internet. Fica conosco, Senhor, ao longo destes próximos dias, até o dia em que o Teu Filho virá para nos buscar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco, irmãos, hoje e todos os dias, até o dia em que Jesus virá nos buscar. Em nome de Jesus, amém.